Amados irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17. Quero convidá-los para que se coloquem de pé. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Se você tem Bíblia, compartilhe com quem não tem, para que todos leiam as Escrituras e ouçam a voz de Deus. E se você tem celular, pode desligar que Jesus não vai telefonar. Tá certo? Então, Lucas capítulo 17, nós faremos a leitura dos versículos 7 ao 10. Lucas 17, de 7 a 10. Leamos todos numa só voz, assim diz a palavra do Senhor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu senti que nem todo mundo leu. Então vamos ler direitinho, todo mundo, com muita atenção? Vou dar mais uma oportunidade para você ler a palavra de Deus direito, como ela merece ser lida, com entusiasmo. Então vamos ler com alegria, mais uma vez, do versículo 7 a 10. Vamos lá? Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Te agradecemos tanto, Senhor, pela bênção de poder Te adorar nesta noite. Te adorar em espírito e em verdade, como nos dizem as Escrituras. Nós só podemos fazer isso, ó Deus, por causa da preciosidade de Cristo Jesus. Por causa do nosso bendito Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nessa noite o nosso coração se regozija pela bênção que temos de ser de Jesus. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que enquanto a palavra é pregada, o nome de Cristo seja exaltado aqui e honrado sobre tudo e sobre todos, Deus. Ó Deus, exalta o nome do teu filho aqui nessa noite, para a glória e honra do nome de Jesus, que ele cresça, que nós diminuamos. Ó Senhor, que a presença do Rei se perceba com graça nesse lugar, e que todos nós sejamos, sim, confrontados, quebrantados, mas consolados por essa palavra preciosa que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Em nome do nosso Rei, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Se você chegou depois e está ali na porta, tem lugar aqui. As crianças saíram, tem lugar ali, tem lugar aqui, tem lugar ainda na casa de Deus para você. Eu vou pedir, Ricardo, vira esse retorno aqui para mim, por favor. Esse aqui, bota ele no chão aqui virado para mim. O outro já está bom, mas 2 é melhor. Irmãos amados, eu me lembro quando eu tinha 21 anos de idade. Eu fui ordenado pastor aos 21 anos de idade. E quando se aproximava esse momento tão singular e ímpar da minha vida, eu pensava: Deus me dá o privilégio de trabalhar talvez com um pastor mais velho, com um pastor experiente. Eu sou um jovem pastor, tenho muito o que aprender. Eu preciso de um mentor, preciso de um mestre.
de alguém que me direcione. E quando eu formei no seminário, irmãos, Deus me levou para o exterior, para um campo que aos olhos dos homens era aparentemente inóspito, e não tinha mestre nem mentor, e quem podia ser mentor naqueles dias era mais mentor de coisa errada do que coisa certa. E eu falava com minha esposa, Cleusa, falei, Cleusa, mas Deus podia tanto me dar alguém mais experiente assim para me conduzir. Até que Deus, irmãos, me deixou ver que de fato o maior de todos os mentores e aquele que ia me ensinar durante todos os dias do meu ministério se chama Jesus. Ele é o meu grande mentor. E desde o dia em que eu percebi isso, aos meus 22 anos de idade, eu tenho entendido que quem conduz a igreja e que quem pastoreia o coração do pastor sobre tudo é o Senhor Jesus Cristo. E como Ele é o meu pastor, Ele me ama, cuida de mim, me dá palavras de coragem, mas também usa o cajado para me disciplinar. E nesses dias de férias, irmãos, quando a gente para, de repente vem a onda e o turbilhão atrás da gente. E um dia eu estava lá em casa, sentado, e eu comecei a avaliar algumas coisas e pensar algumas coisas, e eu vou dizer para você que eu fiquei indignado. Eu falei, Deus, eu não estou satisfeito com esse negócio, não. Como é que o Senhor deixa isso aqui acontecer desse jeito? Como é que isso não acontece do jeito que eu quero? E comecei ali no meu debate, no meu coração, na miséria do meu pecado, achar que tinha eu direito de revoltar-me contra o meu Deus. Quando estava no ápice, no clímax da rebeldia e da rebelião no coração, Deus me dá a graça, irmãos, de ler esse texto que me ensinou e ensina você nessa noite que diante da pessoa de Jesus, a única reação que se espera de nós é a humildade. Deus, ao ler esse texto, me diz, seja humilde, cala a boca e abaixa a cabeça. E talvez, irmão, é isso que você está precisando ouvir de Deus nessa noite. Seja humilde, cala a boca e abaixa a cabeça. E nesse texto, nessa noite, então Deus vai ensinar para nós algumas lições sobre humildade. Esse é o tema da nossa mensagem. Lições sobre humildade. E se você é soberbo, eu creio que todo ser humano é. Preste muita atenção, essa mensagem foi preparada para o teu coração. O Senhor quer hoje na escola, na sua classe, no seu púlpito, na escola que é a igreja, o Senhor quer te dar lições sobre humildade. E olhando para o texto, irmãos, a primeira delas que o Senhor nos ensina nessa noite é a seguinte: Deus não é nosso serviçal. Deus não é nosso serviçal. Você precisa ser humilde. E para ser humilde, você tem que entender que Deus não é teu serviçal. Versículo de número 7. Leiamos todos? Vamos ler na sua voz? Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Irmãos amados, Jesus conta essa parábola aqui, num contexto do capítulo que ele está ensinando sobre perdão. E aí ele está ensinando sobre perdão, os discípulos, dá-nos muita fé para perdoar. Jesus diz, não precisa de fé não. Qualquer um que tem fé como um grão de mostarda pode perdoar, é só obedecer. E para obedecer, logo em seguida ele ensina, é necessário ser humilde. E aí, para ser humilde, na parábola, ele nos mostra o seguinte, que para ser humilde, você precisa entender que Deus não é o seu serviçal, que Deus não está a teu serviço, que Deus não tem a obrigação de fazer as coisas que você quer, e que você não manda em Deus, você não dá ordem a Deus, é Deus quem sabe quem Ele é e o que Ele tem que fazer. E na parábola, então, Jesus se coloca como um senhor e nos coloca a todos nós como servos. E a palavra usada para servo no grego aqui é doulos, de onde vem a palavra escravo, que significa aquele que não se pertence, que não é dono de si mesmo, que foi comprado e que não tem direito sobre si. E se você é de fato cristão, você morreu para si e não pertence a si mesmo, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, te comprou na cruz do Calvário. Você é dele. Ele morreu na cruz para te salvar, para te dar esperança e ressuscitou. E agora você pertence a ele. Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E aqui então, irmãos, ao fazer a introdução da história, Jesus nos conta a história de um servo que saiu logo cedo de manhã, imagine comigo, para fazer o seu trabalho. E a Bíblia diz que ele foi
trabalhar na lavoura. A ideia da palavra no grego é que ele ficou arando a terra. Nesses dias aqui não há um tratorzão de esteira, como muitos dos grandes fazendeiros hoje têm. Então o camarada tinha que arar com o boi se não tivesse boi na própria mão. Então imagina aquele dia lá da Palestina de sol causticante e o cidadão trabalhou naquele sol quente, dando a sua vida e ara a terra. E a Bíblia diz que depois que ele ara a terra, ele vai guardar o gado aqui é de ovelhas, irmão. A palavra usada para gado aqui é pastor, é de pastorear. Então ele arou a terra, já no finzinho da tarde, ele vai lá no campo, busca as ovelhas e as coloca, conta cada uma para ver se estão todas no curral. E aí depois de um dia de muito trabalho, você acha que talvez ele deveria dizer assim, poxa vida, o meu patrão deveria preparar um banquete para mim, porque eu sou o cara, né? E aí Jesus faz a pergunta, qual é o senhor que lhe dirá, vem já e põe-te à mesa? É o Senhor quem tem que ser servido. Esse cidadão trabalha o dia inteiro, mas ainda chega em casa, tem a obrigação de preparar a janta e servir ao seu Senhor. Com esse texto, Deus quer ensinar para nós que Deus não é nosso serviçal. Você não é o centro do mundo. Muitas vezes, irmãos, nós temos a dimensão de Deus como Deus serviçal. Como Deus fast food. Eu dou um alô e ele vem, e entrega a pizza quentinha na hora. Hein? Deus fast food. Deus serviçal. Deus supermercado que entrega em casa. Né? E aí tem gente que canta, né? Esse é o plano melhor que eu podia fazer. Nunca chega atrasado. Tem até a música que diz, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Parece música de plano de saúde, essa é a verdade. Né? Vai chegar na hora, vai te atender do jeito que você quer. Irmãos, a gente tem que aprender que Deus não é nosso serviçal. Quem é Deus? O nosso breve catecismo, na sua pergunta 3, tem essa pergunta, irmãos. Quem é Deus? A resposta é a seguinte: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é o incomparável Deus, santo, justo, eterno, imutável, bom e amável. Deus sobre tudo o que existe. E eu lamento que hoje de manhã você tenha ficado dormindo em casa, porque o Jefferson deu uma palestra aqui fenomenal na escola dominical, para a glória de Deus, sobre o neopentecostalismo. E ele dizia que um dos grandes problemas do neopentecostalismo é a doutrina da confissão positiva. Onde um louco chega para Deus, Deus, eu decreto isso para você. Ou um doido chega e diz, eu declaro. Onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Quem sou eu para decretar ou mandar Deus fazer alguma coisa? Deus não é meu serviçal. Deus não tem obrigação de fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora em que quero. Quando eu me dirijo a Deus, tenho que dirigir-me num tom de petição, de humildade. Senhor, eu estou sofrendo, lembra-te de mim. Tem misericórdia do teu filho. Atende a minha oração. Eu não posso dizer para Deus, eu decreto, eu declaro, porque eu não sou ninguém. E você perdeu, né? Ficou dormindo. Domingo que vem para a escola dominical que você não perde. Deus não é nosso serviçal, irmão. Irmãos, nós temos que parar com essa perspectiva pós-moderna que nos ensina que nós somos o centro do mundo. E aí você chega aqui na igreja para ser atendido, entendeu? E aí se você não gosta do jeito que os meninos tocaram, você falou, não foi legal, eu vou lá naquela igreja porque lá toca o melhor. E aí, de repente, então, você vem aqui, ouve o pastor pregar uma mensagem assim que confronta a sua alma, e você fala, esse é o pastor cajadão, é só cajado na cabeça, né? E você fala, rapaz, às vezes é bom cajado, mas todo domingo é complicado, não é verdade? Meu irmão, presta atenção em nome de Jesus. Deus não é teu serviçal. É você que tem a obrigação de baixar a cabeça, se humilhar e dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero andar do teu jeito, para a tua glória, no teu caminho, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, um dos grandes problemas da igreja brasileira nos dias de hoje é que as pessoas vêm à igreja para ser servidas. E John Kennedy, que nem crente era, quando organiza a sua
campanha presidencial no final dos anos 60, dizia o seguinte ao povo americano: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. Você tem que chegar à igreja com essa disposição: como é que eu posso adorar a Deus conforme as Escrituras? Como é que eu posso servir a Deus com o melhor que tenho, para a glória e honra do nome de Jesus? Deus é o centro do mundo, não você. Portanto, meu irmão, nessa noite, se você tem se achado o bonitão da bala chita, e aí quem tem menos de 30 não sabe o que é isso, a bala chita antigamente tinha uma macaquinha que era chita, né? Então, quando alguém dizia que era sensação, na nossa época a gente dizia: fulano se acha o bonitão da bala chita, né? Então, se você se acha o bonitão da bala chita, queridão, vai se arrependendo em nome de Jesus. Deus não é o seu serviçal. É você que tem que se humilhar e pedir perdão e entender que Deus não tem obrigação de satisfazer as tuas expectativas. Ele tem e Ele quer fazer de você alguém parecido a Jesus. Esse é o projeto de Deus para você. E esse é o projeto que vai ser realizado na tua vida. Muitas vezes não é o teu, é o projeto de Deus. Seja humilde em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vamos nos humilhar nessa noite e dizer: Deus nos perdoa do nosso orgulho em nome de Jesus. Porque a soberba nos é natural. Mas, irmãos, o texto tem outra lição sobre humildade. E a outra lição sobre a humildade, além da primeira, que é Deus não é o nosso serviçal, a segunda lição sobre humildade que o Senhor nos dá aqui, dizendo que nós devemos ser humildes, é a seguinte: Deus deve ser priorizado. Deus deve ser priorizado. Repita comigo, vamos lá? Deus deve ser priorizado. Versículo de número 8. Versículo 8. Olhe bem na sua Bíblia. Eu vou ler uma vez e você vai ler a segunda. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Pode ler o 8, vamos lá? Aquele rapaz que trabalhou no sol causticante, que guardou as ovelhas, quando chega em casa não tem que dizer assim: e aí, chefão, cadê meu banquete? Ralei para ti o dia inteiro, não é possível que o senhor não tenha condição de preparar nem uma comida para mim? Quase fala igual carioca, não é não, meu irmão? Não é isso não, irmão. Jesus disse que depois de fazer todas as obrigações dele, olha o que ele tem que fazer. Ele tem que chegar lá, ir para a cozinha, ele tem que se limpar, lavar a mão, preparar a melhor comida, depois colocar ali aquele aventalzinho espetacular, entendeu? E chegar e levar a ceia para o Senhor, ver o Senhor comer e beber, dizer que comeu e gostou ou não, e depois que o Senhor comer e beber, aí sim ele vai poder sentar e comer. Sabe o que o texto está nos ensinando, irmão? Que quem tem que ser a prioridade da nossa vida é o Senhor. Que não devemos ser nós, que nós não devemos buscar viver segundo os planos e sonhos, ensinamentos desse mundo para nós, que nós não devemos priorizar os nossos projetos pessoais sobre aquilo que Deus revelou para nós na sua palavra, acerca de qual é a sua vontade para a nossa vida. O nosso projeto principal é obedecer, o nosso projeto principal é se adequar à vontade de Deus. O nosso projeto principal é honrar o Senhor e revelar a Cristo Jesus em nós, onde quer que nós estejamos. O nosso projeto principal é morrer para nós mesmos, para que Cristo cresça em nós. Deus tem que ser priorizado na nossa vida. E muitas vezes você está aí batendo cabeça e não entende: pastor, não dá nada certo, eu não sei porque que eu só estou batendo cabeça. Irmão, talvez é o megafone de Deus para você, querendo dizer que chegou a hora de sair do trono, de sair do centro e de colocar a Deus como a primeira prioridade da tua vida.
O grande autor cristão C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus para nós. Então, quando nós estamos meio soberbos assim, e achando que somos os reis da cocada preta, de repente, então, Deus coloca o sofrimento e diga: alô, alô, meu filho, eu estou te chamando a se humilhar diante de mim. Quebra essa cerviz, senão o pau vai cantar. É assim, meu irmão, né? É o megafone de Deus para você. Talvez as coisas estão dando errado para que o seu eu morra e Cristo cresça em você. E Jesus nos ensina isso de uma forma tão bela em Mateus 6,33, que ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmão, um aspecto da nossa vida que revela quais são as nossas prioridades? Quer que eu mostre para você? As suas orações. Elas revelam quais são as suas prioridades. O que você está pedindo para Deus hoje, por exemplo? O que você está querendo de Deus? O que você tem dito assim: Deus me dá isso, senão eu morro. Hein? Qual tem sido a sua oração? O que você tem pedido a Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente vai orar e fala assim: Deus abençoa a mulher, os meninos, dá comida lá em casa, não deixa ninguém adoecer. Isso aí, Deus dá saúde, dá dinheiro, deixa eu ir para a igreja no domingo, em nome de Jesus, amém. Oração antropocêntrica, egocêntrica. E se eu for criar um novo neologismo, euocêntrica, né? É o eu. Você já avaliou as suas orações? Você fala: Deus me dá dinheiro, Deus me abençoa na estrada, Deus me guarda no avião, Deus me dá umas férias no Tahiti, Deus me faz isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá, 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 e você é o centro da oração, criatura. Isso revela quais são as suas prioridades. Os discípulos certa vez dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, vocês querem aprender mesmo? Vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos repetir comigo a partir daqui, vamos lá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que Jesus ensinou começa assim: Deus me dá o carro do ano, Deus me dá uma casa no bairro tal, Deus, eu preciso de uma fazenda de porteira fechada com 1000 cabeças do melhor gado do Brasil. É assim que Jesus ensina a orar? Jesus começa orando, mostrando que Deus é o centro da oração, diz que Deus é Pai. Pai nosso, não é só meu, é de todos nós juntos, é um senso de comunidade, que está nos céus, que é maior do que todos nós, que é exaltado. E ele diz: santificado seja o teu nome. A primeira prioridade da oração do crente tem que ser a glória do nome de Deus. Deus separado, santificado, separado para adoração e para exaltação, seja o teu nome. Deus, glórias sejam dadas ao teu nome em toda a terra. Quando você ora desse jeito. Depois a segunda prioridade é o seguinte: venha o teu reino. Deus converte pessoas a ti, no Guará, em Brasília, no DF, no mundo. Deus salva teu povo em toda a terra, Deus. Restaura o teu povo, traz-o a ti. O seu segundo motivo de oração é esse? Depois, o terceiro é o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que é obedecida a palavra de Deus no céu? Plenamente. Deus, que o Senhor seja obedecido aqui na terra do mesmo jeito que o Senhor é obedecido lá no céu. E só a partir daí você pode orar por você. E você inverteu o negócio, você já começa com você. A partir daí, então, você pede perdão, tá certo? Porque você é culpado. A primeira oração que você tem que fazer é perdão. Perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vai perdoar, pecador. Não nos deixe cair em tentação. Pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Irmão, as nossas orações revelam que Deus não é a prioridade da nossa vida. E se isso tem acontecido nas suas orações, essa é a sua noite de arrependimento.
As suas orações têm que mostrar que você muitas vezes se acha o centro do mundo, que você tem sido egoísta e que com Deus não dá desse jeito, porque Deus não vai dividir o lugar dele na tua vida com você. Preste atenção, na tua vida Deus é o Senhor e não tem outro. Então, meu irmão, olha para o teu coração nessa noite e diga: Deus, perdão porque eu não tenho me preocupado com a glória do nome do Cordeiro. Deus, perdão porque eu sou tão egoísta que eu não me preocupo com a salvação de almas ou com o fato de que seres humanos estejam caminhando para o inferno. Deus, eu estou tão preocupado com meus projetos, com meus planos, com um salário melhor, que eu não estou nem aí se o Brasil obedece a tua palavra ou não. Eu não estou nem aí se o homem fica beijando na boca de homem na rua. Eu não estou nem aí se os maridos estão traindo as mulheres. Eu nem me preocupo com os corruptos estelionatários que guiam esse país. Não estou nem aí com isso. Você só pensa em você, queridão. Estou falando sorrindo, mas é verdade, é a nossa tendência natural. Então essa noite é uma noite de arrependimento para nós. Não é verdade? Nós precisamos priorizar a vontade de Deus. Nós precisamos de fato nos arrependermos do nosso egocentrismo e que o Senhor seja a prioridade da nossa vida. Vamos fazer isso nessa noite, irmãos? Vamos? Vamos nos humilhar diante do Senhor, amém? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Quem é humilde, diga aqui amém. Misericórdia. Está vendo, irmãos? Isso é para vocês perceberem. Nós não somos humildes, não, irmãos. Nós precisamos nos humilhar diante da pessoa de Jesus. Humilhe-se hoje para que Deus te perdoe em nome de Jesus. Mas, irmãos, há uma última lição sobre a humildade. E a palavra do Senhor te diz nessa noite: você deve ser humilde. A primeira lição diz por quê? Porque Deus não é nosso serviçal. A segunda nos diz que porque Deus deve ser priorizado. Mas a terceira pergunta: por que mais devo eu ser humilde? Porque Deus é quem deve ser glorificado. Por que devo eu ser humilde? Porque Deus é quem deve ser glorificado. A terceira lição sobre a humildade é: Deus é quem deve ser glorificado. Diga para o seu irmão: meu irmão, diga para ele: meu irmão, na tua vida, não é você que tem que ser glorificado. É Deus é quem deve ser glorificado. Para o outro irmão do lado, fala assim: Deus é quem deve ser glorificado. Agora para você: ei eu, fala: ei eu. Deus é quem deve ser glorificado. Então que morramos nós e que Cristo seja exaltado em nossa vida. Versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Vamos ler o 9 e o 10. Vamos lá, todos. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meu irmão, Deus tem que agradecer a você por alguma coisa que você anda fazendo? Deus tem que agradecer a Deus porque você está sentado aqui na igreja? Deus tem que agradecer a você porque você está sentado aqui na igreja hoje? Deus tem que agradecer a Deus pelo dízimo que você... Deus tem que agradecer a você pelo dízimo que você bota no gasofilácio? Deus tem que te agradecer porque você tem sido um bom pai? Ou um bom esposo, ou uma boa esposa? Jesus diz aqui, ó: porventura terá de agradecer o Senhor, o seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Irmãos, a gente tem que parar de achar que Deus tem a obrigação de nos agradecer. Nós somos pecadores e o que nós merecíamos de parte de Deus se chama inferno. E se chama a ira de Deus. Então, irmãos, nós temos que parar de querer, aplauso. Sabia disso? Deus não tem que agradecer você por nada do que você faça. Porque nada do que você faz consegue suprir a sua dívida com a justiça de Deus.
Você de fato que tem que fazer tudo por gratidão, porque você merecia a ira de Deus, mas Deus amou você tanto, meu querido, tanto, que renunciou à própria glória, fazendo-se homem sem deixar de ser Deus, na segunda pessoa da Trindade, e foi à cruz do Calvário, e pagou o teu pecado naquela cruz. Jesus morreu no teu lugar, sendo o único mediador entre Deus e os homens, sendo o único que é o caminho, a verdade e a vida, e ressuscitou para dar-te vida eterna, esperança e alegria. Mandou o Espírito Santo morar em você, caminha com você todos os dias e tem um céu garantido para você. Não existe nada que você possa fazer para pagar bênçãos tão preciosas. Então Deus não tem obrigação de te dar coisíssima nenhuma. Coloque-se no seu lugar. Você é que tem obrigação de viver para Deus. E aí Jesus dá uma lição tremenda aqui, irmãos, para nós. Ele diz assim que depois de nós fazermos tudo o que nos foi ordenado, e aqui eu já falei, porque eu não consigo fazer tudo que me foi ordenado, já reprovei. Depois que você conseguir passar na prova, que obedecer tudo aquilo que você foi ordenado, você vai receber um título de bacharel em inutilidade. Doutorado em inutilidade. Sabe qual é o meu sonho, irmão? É ser inútil. O sonho da minha vida é ser inútil. Porque Jesus diz que quando eu fizer tudo o que eu fui feito, eu devo então, irmão, ser chamado de inútil. A palavra no grego é arqueios, que significa que não serve para nada, que faz somente o que teve que fazer. Tá certo? Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, a gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente é a cereja do bolo. Não, o cidadão se acha a cereja do bolo. Né? O clímax da criação. Todo mundo tem que olhar para o cidadão. Não é assim não, irmão. Deus não divide o lugar dele com ninguém. Lá na igreja primitiva, tem um rapaz crente chamado José. Os apóstolos botaram o nome dele de Barnabé, que significa filho da pregação, filho da exortação, do aconselhamento. E aquele moço é tão crente que ele tem uma roça lá, vende tudo e chega na igreja e dá uma ofertona abençoada. Irmão, quem vende uma fazenda e dá uma fazenda toda para a igreja? O rapaz deu tudo para a igreja. E aí tinha um casalzinho lá assim, rapaz, que ficou numa inveja, porque o moço deu aquele negócio. E eles falaram assim, a gente tem um lote no bairro tal, o marido chegou para a mulher, vamos vender o lote, a gente fica com uma parte assim do dinheiro, e a gente chega lá na igreja e fala que deu tudo. Aí ela, beleza, topou. Aí chega lá, na presença do reverendo Pedro, né? Ele chega lá com o sacão da oferta. Reverendo Pedro, eu trouxe aqui uma grande oferta. E Pedro vira para ele, o Espírito Santo dirige. Ananias, meu querido, por que encheu Satanás teu coração para mentir contra o Espírito Santo? Você está mentindo para Deus e não para os homens. E quando Pedro falou isso, irmãos, o homem caiu duro na porta da igreja. Aí Pedro chamou, mocidade presbiteriana, vamos lá sepultar o rapaz, né? Não tinha funerária na época, tal. Aí os jovens foram lá e sepultaram. E, irmão, a doida da mulher, cúmplice do pecado do marido. Submissão, irmão, é bíblica, mas tem limite, viu? Quando seu marido te chama para pecar contra Deus, você não tem que se submeter a ele. Deus é a autoridade superior dele. E ela entra no conchavo. Ela entra no projeto, 3 horas depois ela chega na porta da igreja. E aí então Ananias falou, Safira, minha irmã, pois não, pastorzão querido, vem cá, vocês venderam aquele terreno lá por tanto? Ela, claro que foi por tanto, pastor. Meu marido já deve ter falado com o senhor. Ele falou, minha querida, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Está vendo aqueles meninos que estão entrando ali na porta? Ali agora. Eles acabaram de sepultar seu marido e vão te sepultar também. E ela, caiu dura. E a Bíblia diz que todo mundo ficou assim assustado. E sobreveio grande temor à igreja. Irmão, quem quer tomar o lugar de Deus, a sina dele é a morte. Quem quer aparecer demais e buscar a glória que é de Deus para si, prepare-se para morrer. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. E é isso que pode acontecer conosco. Irmãos, uma das piores coisas que a gente faz com uma criança ou com um menino, e eu já tenho visto alguns pastores com essa atitude, é porque o menino se dedica, se destaca em alguma coisa, e você vai e diz para ele assim, você é uma sumidade. Essa é a pior coisa que você pode fazer por uma criança. Ou então, pastorzinho humilde vai lá para o interior, começa a fazer um trabalho abençoado, visitar, pregar, a igreja cresce. Aí a turma vira para ele, você é uma sumidade. E o cara acredita, irmãos, ele acredita. Misericórdia.
E aí então ele adota a postura, sumidade. Tá? Ele é a postura de sumidade. E todas as vezes que ele para conversar com alguém, ele tem que mostrar que ele sabe mais teologia que todo mundo. Ele tem que mostrar que ele é o cara que mais ganhou almas. Ele tem que dizer que ele é o maior de todos os plantadores de igreja, porque ele é sumidade. E ele acreditou que é sumidade. Acreditou na mentira. E aí quando ele deixa de ser sumidade, ele se deprime. Ele fica triste, porque ele acredita que Deus o trouxe ao mundo para ser sumidade. E ele só vai ser aceito por Deus se ele for sumidade. E deixa de confiar na graça de Jesus. Irmãos, eu tenho visto alguns colegas que têm chorado sucumbirem, porque adotaram a postura de sumidade. E eles são sumidade. Irmão, não existe sumidade. Sumidade se chama Jesus. Por favor, não diga para o seu filho que ele é uma sumidade. Porque ele vai crescer achando que é sumidade. E aí o dia que ele não passar no vestibular de primeira, ele vai se deprimir. E a culpa é sua, criatura. Nenhum de nós somos sumidade, irmãos. Eu não tenho que provar nada para vocês. E vocês não têm que provar nada para mim. Nós temos que parar com esse negócio, irmãos. Nós temos que parar com essa bobeira. Nós temos que buscar, de fato, a glória de Deus e não a nossa. Porque se a gente buscar a nossa glória, Deus vai passar com o trator dele em cima de nós. E ai de nós, irmãos. Ai de nós. Outro dia, irmãos, eu estava em algum lugar aí. Um cidadão meio de dor de cotovelo, né? Que vê Deus te usando, chega aí. Ó, o Spurgeon de Brasília. Eu falei, deixa de falar besteira. Spurgeon já morreu no século XIX. Eu não sou Spurgeon, não tenho os dons de Spurgeon, não vou dar a resposta que Spurgeon deu. Eu sou roster, Deus quer que eu seja roster, e a resposta que Deus exige de mim é para roster. É só isso. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. A glória de quem você está buscando, meu irmão? A glória de quem? O que você faz é para a glória de quem? O que eu faço é para a glória de quem? O Senhor passou o trator dele em cima de mim nas férias, para passar hoje por amor em cima de você, para que você de fato pare de viver para si mesmo e comece hoje a viver confiando na graça daquele que deu a vida na cruz do Calvário por você. Quem é Deus para você? É o soberano que te ama ou é o teu serviçal? Quem é a prioridade da tua vida? Você ou o Senhor? Você anda buscando a glória de quem? Que nessa noite você se lembre da promessa que o Senhor deu a Salomão sobre o povo de Israel, mas também que se aplica a nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos repetir o versículo comigo, todo mundo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhe-se diante da presença do Senhor nessa noite e Ele te exaltará. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos a Deus nessa noite.